Queridos irmãos e irmãs, na vida nada é coincidência, tudo é consequência. Nós precisamos ter uma certeza na nossa vida e praticá-la, e buscá-la, e superá-la a cada dia, que é uma certeza que move a vida de todos nós. Isso é uma lei universal. Queira ou não, é assim que as coisas funcionam. A vida que nós estamos levando é exatamente consequência das nossas escolhas, pelo menos a vida espiritual. Esta noite, o Senhor nos convida a abolir duas situações do nosso vocabulário, do nosso coração e da nossa prática cristã, que é arrumar desculpas ou procurar culpados. Tem gente que é mestre nessas duas categorias. A pessoa nunca está errada, a pessoa nunca precisa mudar, ela nunca precisa melhorar, porque ela sempre tem uma boa desculpa. E quando falta desculpa, ela arruma com facilidade um culpado. Olha, eu sou padre há 15 anos e atendo muita gente. Nesse tempo todo de padre e de aconselhamento e de bênçãos, dificilmente eu posso contar numa mão o dia que apareceu uma pessoa e me disse assim: padre, a minha vida está uma bagunça, eu estou longe de Deus, a minha família é dividida, o meu casamento é um fracasso por minha culpa. Eu tenho feito tudo errado, eu falo demais, eu não tenho carinho com os outros, eu sou o motivo do meu casamento não estar bem, eu sou o motivo da divisão da minha família, eu fui mandado embora por causa justa, meu namorado me abandonou porque ninguém me tolera. Nunca escutei essas coisas. As pessoas não têm humildade. Uma pessoa não é convidada para uma festa, o que ela vai dizer? Ela tem que sair por cima. Não tem humildade. O que ela vai dizer? Eu não queria ir, eu não fui porque eu não quis. Não foi convidado, né, meu chapa? Não foi convidado, presença não grata. Aí a pessoa é mandada embora por justa causa. Não, eu quis mudar de trabalho, eu quero outra empresa, eu quero coisas novas. E daí por diante, eu poderia citar aqui um rosário de exemplos. E sempre nestas falas, duas situações estão presentes com força. Ou eu dou uma boa desculpa, ou eu aponto um bom culpado. E geralmente o culpado não sou eu. O casamento deu errado, é minha mulher, é meu marido. O trabalho não está bom, é meu patrão. O namoro não vingou, é meu namorado, é minha namorada. No passei de ano, o professor que é ruim, é a faculdade que não presta. Nós vivemos assim. E uma pessoa que vive arrumando desculpas e apontando culpados, ela não cresce, ela não evolui, ela não tem inteligência emocional, ela não está trabalhando a sua vida para ser a melhor pessoa que ela é capaz de ser. E onde está tudo isso que eu estou partilhando com você? Na profecia de Ezequiel, no capítulo 18, é um bom capítulo para você ler todo o capítulo 18 de Ezequiel. É o profeta da esperança. Eu gosto muito de Isaías, Jeremias, mas eu sou fã de Ezequiel. Ezequiel são leituras que te saciam, que te alimentam e que apontam um caminho seguro. Isso tudo que eu disse, eu estou me baseando na primeira leitura da missa de hoje. Assim fala
o Senhor. Deus colocou essas palavras na boca de Ezequiel, no coração de Ezequiel, e ele escreveu, e essa leitura chegou a nós esta noite, já aí na primeira sexta da quaresma, na primeira semana da quaresma. É como se Deus dissesse assim: espera aí, você anda falando que a minha conduta é que não é correta. Você anda falando que eu não sei o que eu faço. Eu quero te perguntar, é Deus perguntando para mim e para você: é o que eu faço que não está certo? Ou é o que você anda fazendo que está errado? É Deus que não sabe o que faz? Ou é você que não sabe o que faz? É Deus que anda errando? Ou é você que anda errando? E Ezequiel, de maneira magistral, ele vai colocar na primeira leitura que não se trata de bênção e maldição. Não é Deus que está mandando, no contexto de Ezequiel, a bênção. Nós podemos pôr bênção aqui por resultado positivo e maldição por resultado negativo. O que Ezequiel está trabalhando na primeira leitura? Consequência. Toda ação tem uma reação. Na vida humana, nada é coincidência, tudo é consequência das nossas escolhas. Claro que a gente não responde assim, mas se alguém me perguntasse assim: Padre Christian, quem é você? A resposta mais plausível seria: eu hoje sou consequência das minhas escolhas de ontem. Porque ao mesmo tempo que eu faço escolha, esta escolha que eu fiz, ela me faz. Há um quadro muito bonito que eu trabalho nos meus treinamentos. É um rapaz pintando de giz ele mesmo. Só que o quadro é interessante porque nos dois nós temos pele, a pessoa mesmo, e nós temos traços de giz. Então você não consegue saber, olhando para a foto, quem está fazendo quem. Quem é o rapaz que está fazendo o desenho e quem é o desenho que está fazendo o rapaz. Você não consegue definir. Se num rapaz é o lado direito do rosto, do outro é o lado esquerdo. A mão que está fazendo uma humana, a outra é desenho. Como se chama este quadro? Escolhas. E quem pintou o quadro explica: eu faço as minhas escolhas e as minhas escolhas me fazem. Então vamos à palavra de Deus, meus irmãos, para que você entenda como a sua vida funciona aos olhos de Deus. É Deus que está dizendo: se o ímpio, o que é ímpio? Qual que é a diferença de ímpio e pecador? Não é a mesma coisa. Tem gente que fala: você é um pecador, você é o ímpio. Não. Ou a pessoa é ímpia ou ela é pecadora. Não é a mesma coisa, não. Qual é a diferença? Vamos lá. O que é um ímpio? É alguém que peca, gosta de pecar, não vai parar de pecar, e ele quer continuar a fazer. Arrependimento ele não conhece. Para ele vale o momento, Deus que cuide da vida dele, da minha eu cuido. Isso é um ímpio. Ele está no pecado, gosta de pecar, não quer saber de Deus, a vida dele é destinada ao mal. O que é um pecador? Comete pecado, como um ímpio. Só que o pecador, ele está lutando contra o pecado. Ele quer ter uma vida melhor, ele quer ser amigo de Deus, ele quer ser abençoado, ele quer voltar como o filho pródigo. Essa é a diferença de pecador e ímpio. O pecador está lutando contra o pecado, o ímpio, ele está imerso no pecado e ele não quer conversão. Essa é a diferença. Deus está falando aqui do ímpio.
O que o ímpio, o que não queria saber de nada, só peca? Se o ímpio se arrepender dos seus pecados, guardar as minhas leis e praticar o direito, viverá, com certeza não morrerá. Aí o que as pessoas dizem? Ele viverá porque ele será abençoado. A bênção é uma consequência, mas Deus vai dizer, ele viverá por causa da justiça que ele praticou. Ele estava numa vida errada, ele começa a levar uma vida certa, a vida melhora, ele terá consequências melhores. Isto cabe a quem? A quem cabe a honra? A quem cabe o elogio? A ele que mudou de vida e consequentemente as consequências. Ele mudou a semente, consequentemente mudou a colheita. E Deus dá um outro exemplo. Se o justo, olha aí, o justo se desvia do caminho da justiça e começa a praticar o mal, imitando as práticas detestáveis dos ímpios, poderá fazer isso e viver? Por causa da infidelidade, do pecado que cometeu, ele morrerá. Olha, gente, a leitura é pesada, é uma leitura substanciosa. Claro que o Novo Testamento, ela dá uma outra interpretação com a graça, com a bênção, com a redenção de Cristo, mas nós não podemos fugir deste texto. Numa linguagem mais simples e clara, se a pessoa está tendo escolhas erradas, e ela começa a escolher o certo, e a vida dela melhora, foi porque ela escolheu o certo. E se alguém tem uma vida boa e começa a fazer aquilo que é ruim, e a vida dela piora, isso não é Deus que mandou a maldição, é consequência das escolhas dela. Aí a pessoa pinta o 7, o que ela vai dizer? Eu não estou entendendo porque Deus está fazendo isso comigo. Meu filho, olhe no espelho, contemple a sua vida no espelho da verdade, e veja que muitos dos nossos sofrimentos são causados pelas nossas escolhas. Permita-me um exemplo aleatório, posso até criá-lo aqui. Um homem que traiu a mulher está com dificuldade de perdoá-lo. As duas filhas adolescentes pegaram as dores da mãe, que está com câncer, não querem o pai em casa nem pintado a ouro, arrumaram um bom advogado que vão arrancar a cueca do cara. Aí o cara me procura com uma pergunta: ô padre, por que Deus está fazendo isso comigo? Isso eu escuto um atrás do outro. A pessoa não assume o que ela fez. Aí eu tenho que explicar para o cara que o que ele está vivendo não é uma maldição de Deus, é uma consequência da atitude dele. Ele escolheu trair a mulher, porque opção todos nós temos. Não, padre, foi o diabo. É o diabo agora, coitado, está usando mini saia, tamanco e batom, né? Ele pode ter te tentado, porque a tentação existe, e o diabo atenta. O diabo pode ter colocado essa moça sozinha com ele num quarto, sedutora, cheirosa, sensual, pode, mas o diabo não tem poder de fazer com que esse homem cometa o adultério. No final da história, quando a tentação vira pecado, é porque eu disse sim. A serpente não segurou Eva e colocou a maçã na boca dela na marra. Engole essa maçã aí. Você vai no soco, você vai engolir essa maçã, é na pancada. Não foi assim. A serpente tenta, mas a decisão de comer foi de Eva, e a consequência ela teve que assumir. Então esse exemplo que eu dei é só para você pensar na sua vida. Quantas coisas nós reclamamos que não está bom,
é Deus que não abençoa, a minha vida não anda para frente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós precisamos pensar na nossa vida, precisamos analisar as nossas escolhas, porque se você está fazendo a coisa errada e começa a fazer a coisa certa e sua vida melhora, é consequência da sua mudança de vida. Mas se você está fazendo a coisa certa e começa a fazer a coisa errada e dá com os burros na água, é consequência da sua escolha. Deus, nesta leitura de Ezequiel, ele fala: olha, não me coloquem como culpado, não me envolvam nesta história. Vocês estão colhendo o que vocês plantaram. Gente, a lei da semeadura, ela é certa. Nenhum de nós está livre da lei da semeadura. E qual é esta lei? O que se planta, se colhe. E se você não está gostando do que você está colhendo, é preciso mudar a semente. Mude a semente e você começará a colher coisas boas. Mude a semente e você começará a colher aquilo que é o seu sonho. Agora, gente, me desculpe, o que certas pessoas fazem, eu estou falando para te ajudar, não estou condenando ninguém. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, mas eu estou te ensinando como a coisa funciona. Porque se você não entrar nessa, você está na água, porque a lei é para você também. O que eu tenho visto, pessoas plantando limão e querendo colher morangos doces. A vida não é assim. A primeira leitura está falando, agora eu vou ler literalmente o texto. Vós andais dizendo, Deus, por aqui, a conduta do Senhor não é correta. Espera aí, é a minha conduta que não é correta? Ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, não sou eu que estou tirando a vida dele, é por causa do mal que ele praticou. Quando um ímpio se arrepende da maldade e observa o direito, conserva a própria vida, foi pela mudança dele que a vida foi conservada. Deus, Ele nos ama tanto, e Ele nos ama tanto, que Ele nos respeita, até para escolhas que nos façam sofrer. Há na nossa vida algo que Deus não vai impedir, porque é um presente de Deus, é o chamado livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você pode escolher o tempo inteiro. Agora, uma vez feita a escolha, assuma as consequências. Meus irmãos, nós que aqui estamos, nós que estamos vivendo este tempo da quaresma, onde nós nos encontramos? Certamente, eu não estou aqui julgando pétala de flores em vocês e nem em mim, mas eu acredito que se nós estamos aqui, coisa que nós não somos, é ímpios, amém? Porque não tem sentido. O que um ímpio vai fazer na igreja? Se você está na igreja, é bom sinal. Ímpio não somos, nós somos pecadores. Estou no lucro. E aqui eu quero dar um passo a mais. Qual é o caminho que eu quero, que você quer? É melhorar. É parar de fazer o mal e fazer o bem. Sair das trevas e ir para a luz. Nós temos perante Deus uma nota 6, vamos buscar um 7, vamos passar para um 8. Nós queremos melhorar. Então, quando nós melhoramos a nossa vida, quando nós escolhemos certo e as coisas melhoram, aí sim eu entro com a espiritualidade. Além das coisas melhorarem pelas nossas escolhas, Deus começa a nos abençoar. Deus começa a estender as suas mãos e o milagre acontece. Mas o início, o primeiro passo, não foi de Deus, foi seu, precisa ser meu. Primeiro eu coloco o pé,
depois Deus colocará o chão. É por isso que nós rezamos: Senhor, eu quero fazer o bem, eu quero me converter, eu quero trilhar o caminho da justiça. Mas ao mesmo tempo nós pedimos: Senhor, ajuda-me com a tua graça, ajuda-me com teu poder, ajuda-me com a tua presença. Porque se nós não contarmos com a graça de Deus, aí você vai estar num existencialismo que muitos ateus vivem. Tudo na vida é apenas ação e consequência. Vocês notem que tudo na vida é ação e consequência, mas não para aí. Vem a graça de Deus. Para o existencialista, Deus não entra em nada. Eu que faço, eu que colho, eu melhorei, a bênção é minha, eu fiz errado, o castigo é meu. Deus não entra. Pelo contrário, Jesus morreu na cruz para vencer os nossos pecados, para assumir a consequência das nossas escolhas. E por causa de Jesus, vivendo nele, com ele e por ele, nós queremos a cada dia escolher melhor, pelo Espírito Santo que em nós habita. Aí nós poderemos cantar, recitar o salmo desta Eucaristia, que é o Salmo 129. Se levardes em conta os nossos pecados, os meus pecados, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Ele vem libertar o Padre Christian de toda a sua culpa. Ele vem libertar você de toda a sua culpa, para que tenhamos vida e vida plena. Que o Senhor possa nos abençoar, e a cada manhã nós possamos pensar isso. Cada escolha que eu fizer terá uma consequência. Se eu fizer uma boa escolha e as coisas melhorarem, graças à minha opção, e posteriormente a graça de Deus que em mim habita. Mas se eu fizer opções erradas e as consequências nefastas vierem, eu não quero me desculpar, e eu não quero arrumar culpado, muito menos a Deus, mas assumir de cabeça erguida as consequências das minhas escolhas. Se não estamos felizes com aquilo que estamos colhendo, é hora de mudarmos a semente. Que Nossa Senhora, a mãe das dores nesse tempo quaresmal, que ela nos ajude a bem escolher, a bem viver, a bem orar. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.